tá? Uhum. Mas a igreja sempre defendeu o sacerdócio ministerial, principalmente em vista aos protestantes, né? Que viam, que enxergam só o sacerdócio leigo. Não. Não, a igreja tem um sacerdócio ministerial cuja plenitude está no bispo, está no episcopado, né? Tá? Inclusive o Papa, ele não é mais bispo que os outros, né? Sim. Tá? Ele é bispo de Roma, na verdade, né? Ele é bispo de Roma. Agora, qual é a diferença, então? Aí nós vamos entrar na outra questão que eu tô querendo entrar, né? Então, qual é a diferença do Papa para os demais bispos? Né? Se o Papa tem o mesmo grau do sacramento, mesmo grau, em matéria sacramental, é o mesmo. Por que o Papa é diferente? Porque a jurisdição é que dá o detalhe, né? A jurisdição é que é o detalhe da coisa, tá? Então, a ordem e a jurisdição são duas coisas diferentes. Inclusive, sobre o sacramento da ordem, antes de entrar na questão da jurisdição, os catecismos dizem que é o único sacramento em que é feito para os outros, né? Porque o batismo é para você, né? A Eucaristia é para você, né? O matrimônio é para você, mas também, né, de uma forma também é para os outros, né? Porque você vai ter filhos e tal, não sei o que, né? Mas a ordem não é para você. Você não é padre para você, né? De serviço para os outros, né? Exatamente. Você é um sacramento que você se coloca à disposição dos outros. Inclusive, o catecismo romano, o catecismo de São Pio X, tem informações muito interessantes sobre a preparação para esse sacramento, né? Porque, inclusive, nessa época em que esses sacramentos foram escritos, a simonia na igreja era grande, né? Acontecia a rodo, né? Os bispos viviam em palácios e tal, aquela ostentação, então muita gente queria entrar no clero para se dar bem. Sim. Para ser rico, para fazer parte da corte eclesiástica. Infelizmente é verdade, mas a gente não pode mentir. Pois é. Né? A gente não pode romantizar as coisas, né? Sim. Teve muita coisa errada dentro da igreja. Claro, a parte humana, né? Não tem nada a ver com os sacramentos, não tem nada a ver, né? Que a igreja é uma instituição humana e divina. E a parte humana tem as suas misérias. Né? A gente não pode romantizar isso. Né? Dizer, não, foi sempre tudo Maravigold. Não foi assim. Né? Maravigold, gostou aí, né? Maravigold é bom. Então, e exatamente por isso que os catecismos, né, de Trento e tal, e os comentários, falam disso. Olha, você não deve se preparar, você não deve procurar ser padre para você ter riqueza, para você ter isso. Não, porque esse é um serviço para os outros, não é para você. Você não é padre para você. Né? Então, é uma coisa interessante também, que é uma distinção que esse sacramento tem. Né? Porque não é um serviço, não é um sacramento que você tem para si. Você tem para servir aos outros. Né? Bem, essa é a questão sacramental da ordem. Agora tem a questão da jurisdição, que é um poder. Né? E isso é muito interessante porque temos uma confusão na igreja hoje em função disso, e através da jurisdição a gente consegue discernir onde está a igreja e onde ela não está. Né? Então, a jurisdição é o poder das chaves, né, que Cristo instituiu, do bispo ser um juiz, né, dele reter ou não, né, pecados. Então, por exemplo, nenhuma confissão pode ser válida sem a jurisdição. Não existe. Tá? Então, por exemplo, numa diocese, então o bispo quando ele recebe a ordem, normalmente ele recebe a jurisdição também, né? Porque o Papa vai dizer, você vai ser bispo em tal canto. Você vai ser bispo em Brasília, vai ser bispo
em Recife, vai ser bispo em Maringá. Nem sei por que eu estou citando essas cidades, acho que é só coincidência. Ele vai falando isso, né? Ele vai dizendo, ele vai determinando onde que o sujeito vai ter o seu pastoreio. Inclusive, tem uma coisa interessante, que alguns teólogos antigos também entendiam que a matéria do sacramento da ordem era o povo que estaria sob a jurisdição do bispo. O povo seria a matéria. Porque se ele não fosse bispo de alguém, ele não seria bispo. Né? Então, assim, tem uma certa lógica esse pensamento. Sim. Um pastor sem ovelhas, né? Sem ovelhas. Um pastor sem ovelhas. Né? Então, alguns teólogos no passado entendiam que a matéria poderia ser as pessoas, né? O povo que estaria sobre o comando desse bispo. Né? Mas isso aí já acabou, Pio XII já falou que não é. Não é isso, tá? Pode ser que algum papa amanhã venha dizer e mude isso, tá? Porque a igreja, lembrando que a igreja tem o poder para instituir aquilo que Cristo disse que ela pode fazer. Tá? Então, o sacramento da ordem é um dos sacramentos que Cristo não determinou a matéria, deixou a cargo da igreja. E a igreja vai, né, com tempo em tempo, é isso, é aquilo, né? Então, por exemplo, essa questão de Pio XII, do concílio de Florença, eu já vi gente dizer, olha, tá vendo aqui um concílio ecumênico definindo um negócio errado. Tem gente que gosta, né? Não, senhor. Não definiu nada errado. Estava certo. Para aquela época, a igreja tinha o poder de dizer que era aquilo, e depois ela tem poder também de dizer depois que não é aquilo. Pronto, acabou. Simples assim. Né? Não é questão de certo e de errado, é questão de ser o que é conveniente, né? O que é conveniente para aquele momento, para aquela contingência. Era a compreensão também da igreja, né, Alessandro? A igreja parece, nesse sentido, para aquilo que não está definido, não é? Por Cristo, mas assim, estabelecido como algo imutável, então a igreja ela cresce, né? Na verdade? Sim, ela pode mudar. É imutável, mas aquilo que não está estabelecido como imutável, a igreja pode entender de repente, né? Não é? Exatamente, perfeitamente, né? Mas acho que eu perdi o fio da meada aqui. A jurisdição, né? A gente estava entrando na questão da jurisdição. Então, Santo Tomás, inclusive, fala, eu tenho um artigo meu no Veritatis, em que eu trato, não da questão especificamente do sacramento da ordem, né? Mas acabou que eu tive que tratar desse assunto, né? É um dos artigos que eu escrevi contra o sede-vacantismo, mas eu não vou falar aqui de sede-vacantismo, tá? Eu só quero trazer aqui a questão que São Tomás fala aqui sobre o poder das chaves, que é muito bonito, tá? Lá no meu artigo chamado Sede-vacantismo é uma ideia impossível, tá lá. E São Tomás fala aqui o seguinte, ó. O poder das chaves, né? Que nós sacerdotes temos, assim como de conferir os outros sacramentos, é um poder instrumental, né? Porque nós agimos, né, como instrumentos de Cristo, mas é Cristo que tem como agente principal a nossa salvação pela sua autoridade como Deus, né? E pelo seu mérito como homem. Está lá na Suma Teológica, na parte final, nos suplementos, lá no artigo, lá na questão 17, no artigo 12, quando ele fala da solução. E ele também fala aqui o seguinte, ó, juiz eclesiástico só é considerado aquele que tem jurisdição, né? E esta não é dada simultaneamente com a ordem. Está lá na Suma Teológica, também no suplemento, né, na questão 17, no artigo 2, no número 2, né? E São Tomás vai continuar, ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Todo poder espiritual é dado junto com alguma consagração. Por isso, o poder das chaves é dado em conjunto com a ordem. Mas a execução das chaves precisa da matéria devida, isto é, o povo sujeito à jurisdição. Então, está aqui. Por isso, antes de ter jurisdição, o sacerdote tem o poder das chaves, embora não tenha em ato. E como esse poder se define pelo seu ato, por isso, na definição dele, se introduz um elemento pertinente
a jurisdição. Eu vou traduzir, tá? O que São Tomás está dizendo aqui? Então, claro que um sacerdote, ele é sacerdote para celebrar a Santa Missa e para santificar o povo, né? Mas ele só pode fazer o uso das suas ordens se ele receber a jurisdição, que é o que São Tomás está chamando aqui de o poder das chaves, né? Então, por exemplo, numa diocese, nem todo padre pode confessar, nem todo padre pode ouvir confissões. As pessoas acham que todo padre pode ouvir confissões. Não, não pode. Tá? De forma normal, de forma ordinária, tá? É claro que há casos especiais que um padre que não tem jurisdição pode ouvir confissões, né? Em casos de morte, enfim, em casos extremos, ele tem uma jurisdição de suplência, né? A igreja concede isso, tá? Mas nós estamos falando aqui da jurisdição ordinária. Então, o bispo, na sua diocese, ele vai dizer quais são os padres, quais são os presbíteros que podem ouvir as confissões. Tá? Se um padre que não tem a jurisdição ouve confissão, ele faz aquilo ilicitamente. E o sacramento não confere os seus efeitos. Olha só. Perfeito. Porque não é uma questão burocrática, tá? Isso faz parte mesmo da Constituição da Igreja.